e abençoar. É Filipenses 2, de 5 a 9. Por favor, pastora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Obrigada, Deus, por esse momento na tua presença. Momento, Pai, em que nós iremos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Que tu possas ungir a tua serva de maneira tremenda e poderosa, a jorrar para as nossas vidas aquilo que tu colocaste em seu coração, para que nós possamos crescer na tua presença. Derrama a tua glória, a tua unção nesse lugar, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. A carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, é uma carta muito linda, é uma carta muito zelosa, é uma carta muito carinhosa, é uma carta que ele, acompanhando espiritualmente sobre informações, ele libera a palavra para a igreja de Filipos. Paulo, nesse momento, ele estava em Roma, num lugar guardado por soldados romanos, por pregar o caminho. E Paulo ministra de lá o coração do Espírito Santo de Deus para a vida da igreja. E a gente vê esse texto, e daqui a pouco vamos mencionar o capítulo 2, mas uma explosão do coração de Deus para o coração de Paulo, que ele coloca de forma linda, particularmente se observarmos a nossa vida cristã, numa declaração que ele faz a Cristo, numa observação que ele faz a Cristo, numa postura, num perfil que ele mostra a Cristo. Nesse exato momento, se analisarmos, todo o texto é lindo, mas o 5 e o 9 foi a caminhada de Cristo na terra. A Bíblia diz em Lucas 5:2 que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. O caminhar da sabedoria foi o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou dentro de nós com uma perfeição de obediência, de entrega e de fidelidade. Ele é a própria sabedoria, porque ele se exercitava do governo do Pai a fazer tudo quanto o Pai assim administrava. E o que é mais interessante, amada igreja do Senhor, antes de adentrarmos e continuarmos na palavra, foi um caminhar vitorioso e foi uma experiência como Deus feito homem, tremenda, que pegou todo o inferno e amarrou todo o inferno. Foi uma dedicação de vivência ao reino, de devoção ao reino, de submissão à missão que o Pai assim o deu. Ele levou com seriedade, levou com graça, levou com poder, levou com governo. E ele foi conduzindo para a sua morte na cruz de forma tremenda e ressuscitou exaltado no céu. Mas qual é a essência da pregação de hoje? O caminhar da sabedoria. Nós temos como representante a cabeça da igreja, que deixa o fundamento da palavra, que é a vivência do conhecimento, sabemos que é a sabedoria, e a sabedoria vivida não tem para quem. A sabedoria em obediência à palavra, que ela é a própria expressão da palavra, ação da palavra, não tem para quem. Então, amada igreja, lá em Lucas diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em graça e estatura. Ou seja, essas três características que o médico Lucas coloca, ela é muito interessante.
porque elas estão interligadas e elas nos abençoam muito. Ou seja, o desenvolvimento do próprio mestre foi completamente fundamentado, apegado à palavra dele mesmo, à palavra do Pai. Mas onde que eu quero chegar com relação a isso? Houve um crescimento com foco, houve um crescimento com objetivo, houve um crescimento que eu digo na sua humanidade, na sua estatura, por isso que ele coloca a estatura com foco, com objetivo, com fidelidade, com apego. Houve uma seriedade no nosso próprio mestre que nos chama e nos educa para essa seriedade. Houve um caminhar do próprio mestre na fidelidade da sua missão, na fidelidade de fazer a vontade do Pai, uma seriedade fundamentada no seu ensino. Então, o que eu pego para nossas vidas, o que eu trago, que a gente não vai falar de outras partes, é que a sabedoria, ela vivenciada, ela encara o reino de Deus de forma diferente. Ela não encara o reino de Deus de forma natural. Ela encara o reino de Deus de forma, na vivência natural, mas espiritual. A vivência da sabedoria faz com que a realidade do reino vai fazendo a obra dentro de nós. Vai fazendo a obra dentro de mim e de você. Porque cada vez que eu escuto, cada vez que uma palavra é ministrada, o Senhor nos dá a capacidade, num conhecimento, de nos capacitar em força e poder para exercitar essa sabedoria. Exemplo muito simples, ele nos chama no ato de congregar e através do conhecimento que gera, que ele está no meio da igreja, que ele se manifesta para a igreja, que ele chama a igreja, a ação da sabedoria me faz receber a sua palavra, me faz louvar a sua palavra, me faz viver a sua palavra. E Lucas está falando aqui que o próprio mestre, ele nos deixou características para continuar no seu reino. Ele diz assim, e crescia Jesus, obviamente, nasceu, alcançou as etapas, a estatura, para exatamente firmar o seu projeto messiânico que ele veio à terra. E crescia Jesus em sabedoria. E crescia Jesus no sentido da estatura, fazendo a vontade do Pai. E crescia Jesus obediente ao Pai. E crescia Jesus apegado ao Pai. E crescia Jesus dependente do Pai, porque ele está na sua humanidade como filho, mas ambos sabendo que são um no Espírito. E crescia Jesus na seriedade. Ora, isso me traz como lição de vida que o conhecimento vivido, ele gera força, capacitação, ele gera vida, ele gera cada vez mais em nossas vidas uma visão, uma capacitação, uma transformação de vida. Amada igreja do Senhor. Então, quando o Senhor fala que ele crescia, quando Lucas fala que ele crescia em sabedoria, ele não desperdiçava o conhecimento. O perigo da nossa caminhada cristã é quando o conhecimento entra, mas não sai em sabedoria. É quando nós ouvimos, mas o conhecimento não internaliza para a ação da sabedoria. É quando o nosso crescimento, ele não há o desenvolvimento esperado pelo tempo decorrido. É quando o conhecimento adquirido não é buscado e vivenciado de tal forma que começa a gerar uma transformação dentro de nós. A tal ponto que o cônjuge vê a transformação, a tal ponto que a mãe vê a transformação, a tal ponto que o filho vê a transformação. Há algo sendo exercitado dos valores de Deus, que isso é externalizado, isso é sentido, isso é vivido. Então, ele crescia com o conhecimento dele em comunhão com o Pai, porque ele é o próprio verbo, expressava esse conhecimento, mas em aliança com o Pai, para ver em todo o processo messiânico. Então, amada igreja, deixa eu falar algo. A sabedoria, que é a vivência da palavra de Deus, me faz adentrar no louvor de forma diferente.
me faz ouvir a palavra de forma diferente. Me faz entender que, em que pese estarmos em poucas pessoas aqui, mas o centro da adoração está aqui. Mas a cabeça da igreja se move no meio da igreja. A cabeça da igreja está disponível para nós absorvermos, sermos curados, restaurados, renovados, avivados e sentir a sua comunhão. A sabedoria, o conhecimento vivido faz sentir que nós estamos em comunhão com Ele. Não estou dizendo que você não está. Eu estou dizendo que há uma diferença do conhecimento ouvido e do conhecimento praticado, que é a sabedoria. Então, muitas vezes, nós ouvimos o conhecimento, nós sabemos o conhecimento, mas aquele conhecimento da adoração, aquele conhecimento conjugal, aquele conhecimento familiar, aquele conhecimento de trabalho na obra, aquele conhecimento que ele nos faz crescer, não é desenvolvido em nós. Então, automaticamente, nós que eu digo aquele que não é desenvolvido. Então, automaticamente, a sabedoria é desperdiçada, porque não há uma vivência. Mas quando a sabedoria é vivida, a prática do conhecimento, a transformação, a rapidez, a força, o amadurecimento, o crescimento, as sensibilidades humanas, elas começam a morrer. Porque há um fator maior do Senhor nos pegar como vaso e nos moldar. Então, amada igreja do Senhor, ele crescia ligado na sua consciência e na sua responsabilidade. O perigo, amada igreja, quando eu só escuto, mas deixo de viver minhas responsabilidades espirituais, minhas responsabilidades devocional, minhas responsabilidades de oração, minhas responsabilidades que ele me chama, eu sou um participante da casa de Deus para adorar. Então, darei o meu melhor na leitura, darei o meu melhor na oração, darei o meu melhor na casa do Senhor. Apenas não venho para uma reunião, mas eu venho congregar com a própria sabedoria, que é o próprio Cristo. Mas eu venho receber dele vigor e força da própria sabedoria, que é o próprio Cristo. E quando eu entro concentrado nessa visão do conhecimento, eu cresço. É impossível o poder de Deus vivido no ser humano e não existir transformação. É impossível o conhecimento vivido não gerar maturidade. É impossível o conhecimento vivido não gerar comportamentos diferentes de acordo com o que Deus quer. É impossível encarar o reino de Deus como se deve e você não perceber a presença, a força e a vida dele. Que é um exemplo, amada igreja. É você perceber e se envolver com o que está além do templo, com o que está além das vozes, mas em confiança na presença dele. Amada igreja, e ele diz que crescia em sabedoria, e a sabedoria, Deus me fez anotar aqui, é a vida em comunhão com Deus. É a vida experimentando a palavra de Deus. É a resistência contra o mal, pois a palavra vivida potencializa e vivifica o meu espírito. A sabedoria é a alegria e expulsa a tristeza. Isso eu estou falando nós, recebendo da própria sabedoria do próprio Cristo, que viveu de forma perfeita a sua missão na terra. A sabedoria é a convicção do que seremos para não sermos confundidos, porque nós estamos vivendo aquilo que é pedido. Então nós não seremos confundidos. Porém, se eu apenas conhecer aquilo que é pedido, eu serei confundido, porque não há prática, não há exercício, não há apego, não há experiência para contar da vida com ele. A sabedoria é a consciência onde precisamos mudar, pois o Evangelho trabalha em nós todo dia, algo a ser mudado. E aquele que quer, e aquele que pede, algo vai acontecer na sua vida. Aquele que obedece o processo de Deus, será mudado.
aquele que deseja, aquele que se exercita em comunhão com Deus, uma coisa é estar um pouco desatento, uma coisa é estar cansado, isso é natural, é nosso. Mas sabe o caminho e se recompõe e percebe que esteve na casa de Deus, mas entrou em comunhão com Ele. Que entrou no seu quarto, mas entrou em comunhão com Ele. Que pegou a sua Bíblia, mas está em comunhão com Ele. Que está no seu trabalho, mas está em comunhão com Ele. Que está nos afazeres da casa, mas está em comunhão com Ele. Que está fazendo qualquer coisa, mas está em comunhão com Ele. Amada igreja, a sabedoria é a luz do conhecimento, nos mostrando na vivência onde temos que mudar. Então, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria porque ele vivia a palavra de Deus, ele era o próprio verbo. E ele diz que o Senhor crescia em estatura, ele está falando a fase infantil, a fase juvenil, a fase adulta, para confirmar o Salvador que veio em carne. O médico Lucas, ele coloca tudo isso de forma muito linda, comprovando a humanidade de Cristo. Mas onde que eu quero chegar aqui, amada igreja? Quando ele coloca assim, ele pegou as etapas e cresceu perante os olhos do Pai Eterno. E as etapas foram crescendo com fundamento. O perigo é minha juventude não ter fundamento. O perigo é minha infância não ter quem dê fundamento. O perigo é um estado maior avançado de idade, senhor, senhora, e não ter fundamento. Apenas adentrar na casa de Deus e apenas ouvir o conhecimento. Enquanto Deus todo dia te chama, me chama, para termos comunhão com Ele e experiências lindas de transformação e purificação, amada igreja. De poder percebê-lo, de senti-lo, de poder saber o que Ele quer e compreender a nossa mente ser dilatada cada vez mais, cada vez que a palavra do conhecimento entra. Porque não vamos desprezar. Porque o Espírito sinaliza onde nós devemos mudar. E se você pegar isso, e se eu pegar isso, a sabedoria é exercitada. E a força, e o vigor, e a avidez, e a percepção, e a entrega, e a intimidade, e a comunhão, e a vivacidade. Não tem como não preencher tua alma. Aí aquela incredulidade, aquela desatenção, aquela falta de foco, ela some. Porque é uma sede espiritual sendo mantida e gerada dentro de nós. Não esqueça que nós somos templo do Espírito Santo. Imagine se dermos atenção a isso. Não dizendo que a igreja não dá atenção. Amada igreja. E ele crescia. Em Lucas 22, 4, 12, ele fala: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Ele está ali como ser humano. Ele está ali como educador. Ele está ali como representante, o próprio Filho de Deus na terra, o próprio Deus. Então ele mostra que a vontade do reino está superior à sua vontade humana. Ele mostra ali, a Bíblia diz, aperfeiçoado, porque todos os pecados estavam em cima dele. Um homem santo, sem pecado, carregando os nossos pecados quando ele foi para a cruz do Calvário. Mas mesmo assim, ele viu toda essa miséria e disse: mas Senhor, que faça a tua vontade, não a minha. Quando ele fala isso, ele fala como porque está no corpo humano. Mas a vontade do Pai é a mesma da vontade do Filho. Mas, igreja amada, onde que eu quero chegar? A seriedade do reino faz com que você coloque a sua natureza humana abaixo da natureza divina. A sabedoria vivida começa a mostrar para você o que agrada o reino de Deus, o que não agrada. Porque o conhecimento sem a busca e o querer da prática, você fica a mesma pessoa, eu fico a mesma pessoa.
Mas a partir do momento quando você decide, eu decido obedecer algo que ele pede, algo vai ter que acontecer na tua casa, algo vai ter que acontecer na tua vida, algo vai ter que acontecer no teu ministério, algo vai ter que acontecer, porque a sabedoria, ela vivifica, ela potencializa, ela te dá poder de vida. E o tempo está passando. Nós estamos no final do ano. 12 meses. 365 dias. Várias horas, vários minutos, vários segundos. E a pergunta, que é uma reflexão, que nós temos que fazer isso todo dia, mas já que estamos finalizando o ano, estamos chegando, estamos na atmosfera de felicitações de um memorial que o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiros, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Se eu olhar agora para trás, o que eu fiz com a minha caminhada cristã, o que eu fiz com a minha fé, o que eu fiz com todo o conhecimento que é me dado, o que eu fiz com tudo que veio sobre mim, de aprendizado, de crescimento, de justiça, de tudo. O que eu fiz com isso? A Bíblia diz que ele não julgou a ser como Deus, mas antes se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo e foi fiel à morte de cruz, até a morte de cruz. Tamanha visão do mestre do reino, e ele representando sendo a cabeça. E vamos finalizar, vamos entrar no ano 2025. Um outro ano delicado, porque a qualquer momento a igreja será arrebatada. Então a pergunta é, na mesma proporção, quando eu subo para louvar, sou chamado, sou para cantar, para entoar louvor ao Senhor. Essas palavras fazem efeito na minha vida. Essas palavras tocam a minha vida, me faz chorar, me arrepender e mudar de vida. Ou apenas eu canto. E se eu apenas eu cantar, não está tendo sabedoria. E não pode ter mudança. Se não tem a prática do conhecimento, que é a sabedoria, não terá mudança. E assim é todas as áreas da minha vida. E assim é todas as áreas. Amada igreja. A caminhada de Cristo foi perfeita. Aqui ele dá, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu não posso pensar do meu jeito, achar do meu jeito, ou agir do meu modo. Nós buscamos o exemplo que é o próprio Cristo. Eu não posso estar em nenhuma área da igreja pensando do meu modo, agindo do meu modo e fazendo da minha maneira. É o mesmo sentimento. Existem leis, existe governo que vai direcionando, vai edificando, consolando, exortando, vai fazendo ter o mesmo sentimento. Para que o governo dele, cada dia mais, seja exaltado no meio de nós. E deixa eu falar algo para vocês, amada igreja. Em Lucas 2:49, uma coisa muito interessante. Obrigada, Senhor. E crescia em estatura. Todas as fases de Cristo eram fases fundamentadas na palavra. A Bíblia diz que foram comemorar a Páscoa em Jerusalém. José e Maria levam Jesus. E Jesus fica lá. Ele quis ficar lá. Vocês vão entender por quê. E desce Maria e José, quando no meio do caminho, 3 dias, percebem que Jesus não está no meio deles. Ficaram preocupados, normal. E quando foi ver, ele estava no templo com os doutores. Se eu não me engano, aos 13 anos de idade. Olha a seriedade do reino. Olha a preciosidade e a fidelidade da sua missão. A sua fase era entregue a Deus. A fase, a estatura era entregue. Eu pego isso como exemplo para as nossas vidas. Às vezes, se você olhar por aí afora, tem pessoas com anos de igreja, mas são meninos no altar. Pessoas que se deixaram retroceder e se tornaram meninos no altar. Enganados por toda sorte de doutrina. E ele crescia, e isso me
traz um temor e uma grande lição. O que eu tenho feito com os anos que Deus me deu? O que eu tenho feito com os ensinamentos que Ele me deu? O que eu tenho aprendido com as vitórias e com as lutas que Ele me deu? Se eu não estiver andando em sabedoria, pulando etapas, crescendo, eu não tenho como sentir o vigor, o renovo, a alegria, o refrigério de Cristo. Pois a sabedoria, o conhecimento revela onde precisa ser mudado. E é na minha ação eu coloco em prática. É impossível, igreja. É impossível não existir um crescimento. É impossível não existir bênção. É impossível não existir mudanças. É impossível não existir, sabe, uma vivacidade da presença de Deus. O inverso é verdadeiro. Senão isso é roubado de nós. De não perceber, de não correr atrás, de não dar tanto valor para a vida espiritual. E ela é fundamental. E quando os pais chegam lá com Jesus, que os pais chegam lá, meu filho, como é que saíste de perto de nós? Aí o Senhor não sabe que eu estou na casa do meu pai? Ou seja, sinalizando para os pais a vontade cada dia mais de Deus sobre a missão messiânica de Cristo. E os pais iam aprendendo, iam recebendo informações do próprio Cristo, o Senhor e Salvador da vida. Sabe, gente, deixa eu falar algo. Aí ele diz aqui, que é uma reflexão para daqui a pouco finalizarmos. Aí ele diz aqui que ele crescia em graça, deleite, prazer, amabilidade, boa vontade, verdade, misericórdia. Despertava nas pessoas a virtude da vida. Mostrava um amor pelas vidas para levar para o céu. Um governo de vida, um governo de ordem, um governo de decência em nós. Reconhecer em todo o tempo esta bendita graça. Deixa eu falar algo para vocês. Essa graça é tão bendita que ela dá tempo para a gente se recuperar. Essa graça é tão bendita que ela dá tempo para a gente se aproximar, se caso estejamos assim. Essa graça é tão bendita que ela gera em ti uma vida, um vigor espiritual diferente. Não permita, nesses dias que antecedem o arrebatamento, não permita o fervor, não permita a entrega, não permita que a avidez, tudo isso seja roubado. Não permita. Aí daqui a pouco, esse exercício, essa busca, esse querer mudança, começa a fortalecer o teu espírito. Então ele crescia em sabedoria. Na estatura tinha sabedoria. Na estatura, no crescimento, tinha graça. Ou seja, estava sobre Jesus pilares tremendo. Nesse texto que eu peguei de Lucas, o caminhar do Messias, a sabedoria, a prática do reino, a graça, amada igreja, e a estatura que prova que cada fase pode ser, sim, completamente banhada pelo governo de Cristo. Cada fase, sim, pode ser cheia do governo de Cristo. Cada fase, sim, pode estar com uma vida ávida em Cristo. Amada igreja do Senhor. Luciano, que horas termina, mano? Tá. Amada do Senhor, eu peço o teclado. Ô, Priscila, por favor. Eu peço o teclado. Por favor. E eu volto para o texto de Filipenses 2, 5 a 9. Amada igreja, fique de pé. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A sua palavra é a nossa direção, a sua palavra é a nossa vida.
Ele dando essa palavra para a igreja de Filipos, que eu anotei aqui, fazendo ações de graças e súplicas, falando da contribuição da evolução do Evangelho, a unidade cristã na luta, a exortação ao amor fraternal e humildade. Aí quando ele para aqui, o exemplo de Cristo na humilhação, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, não subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. A humildade dele era atraente, gente. Olha para cá. A humildade dele era cativante, amada igreja. A humildade dele atraía a multidão. Por quem ele é. Ele não forçou ser Deus. Ele apenas viveu o ser Deus. Ele não exigiu que as pessoas seguissem ele. Ele não exige. Ele atrai para aqueles que buscam a sabedoria. Ele toca para aqueles que buscam a sabedoria. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo para aqueles que buscam a sabedoria. A Bíblia diz que antes ele se esvaziou, não pediu, ele não lutou pelo seu direito, ele conquistou, fazendo a vontade do Pai. Assumindo a forma de servo, não tinha porquê, amada igreja. Não tinha porquê ele descer da sua glória, se não fosse por uma causa muito profunda, o amor por ti. Se não fosse para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz, tornando-se semelhança do homem reconhecido em figura humana. Ele quis ser parecido conosco. E hoje, eu estou falando de forma geral, ele encontra dificuldade quem quer ser parecido com ele. Ele quis, ele não tinha corpo, espírito. E ele se enquadrou num tempo por causa de nós. A semelhança era parecida conosco. Mas muitos, estou colocando de forma, não querem ser parecido com ele. Sabe qual é a meta da igreja, amada igreja? E eu sei que tu sabes. É ser parecido com ele. A minha meta e a tua meta é ser parecido com ele. A minha meta e a tua meta é cada vez mais amá-lo. A minha meta e a tua meta é cada vez mais seguir as suas instruções, a sua verdade, a sua vida. Quando eu digo isso, não estou dizendo que a igreja não segue, mas eu estou dizendo que se eu simplesmente só ouvir, eu não vou conseguir chegar a esse nível de comunhão com ele, de senti-lo, de percebê-lo, de honrá-lo, de temor a ele. E todo dia, amada igreja, se eu não trabalhar minha natureza humana, se eu não vivenciar a prática que ele pede, eu fico, a minha natureza humana, desapercebida. Desse tamanho exemplo dado na cruz do Calvário. Eu chamo o Ministério de Louvor para subir. A gente já vai finalizar. Pode continuar o teclado, mano. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amada igreja, quando eu adoro e dou meu melhor, eu estou obedecendo. Quando eu leio a palavra e busco transformação, eu estou obedecendo. Quando eu vejo que há em mim algum comportamento que não agrade a Deus e desejo mudar, eu estou obedecendo. Quando eu vejo que a minha vida espiritual está parada e eu preciso movimentar, eu estou obedecendo. Quando eu vejo que os afazeres estão tirando toda o meu vigor e eu desejo obedecer, eu estou sendo abençoada. Quando eu percebo, num caminhar, quando eu percebo, estou colocando a igreja, não estou me referindo a missionária, mas quando eu percebo que algo não agrada a Deus e busco mudar, eu estou obedecendo. Aí sabe o que aconteceu com ele? Que não é o caso, que ele é sem pecado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Sabe o que acontece? Quando eu deixo
a sabedoria, vivenciar quando eu pratico. Há uma glória para a sua vida, há uma glória para a sua casa, há uma glória para o teu ministério, há uma glória para os teus filhos, há uma glória para a tua esposa, há uma glória para o teu esposo. Há uma exaltação de Deus, há algo que Ele derrama sobre a obediência. Amada igreja, feche os teus olhos que nós vamos orar, por favor. Deus, precisamos cada dia mais e mais e mais de Ti. Que cada dia mais a nossa dependência, Pai, intelectual, que a nossa dependência espiritual, que a nossa movimentação humana, Pai, seja em busca da avidez, seja em busca da Tua orientação, seja em busca do Teu governo, seja em busca, Pai, do que agrada, o que é certo, o que Tu nos pede da Tua palavra, Pai. Falta pouco, estamos na reta final, falta bem pouco, Pai. Deus, cada dia mais aviva a Tua igreja, cada dia mais, Pai, vai fortalecendo, vai renovando, cada dia mais, Deus, vai vivificando a Tua igreja, porque todo dia é um dia contigo, é uma direção, é uma instrução, é um conselho, é uma palavra, é uma mudança. Todo dia, Pai, a nossa natureza humana tem que estar alinhada com a natureza do Teu Espírito, Pai. Nós somos a geração do arrebatamento, Pai. Cada dia mais, aviva o nosso espírito, o nosso coração, para termos cada dia mais o fervor, a comunhão contigo, que sabemos onde precisamos, que sabemos que necessitamos, que sabemos que precisamos. Bendito, bendito, bendito é o Teu nome. Aleluia!